início a mais um programa da série Comendo Bem do Sol a Sol e hoje nós vamos falar sobre carnes. Existem muitas carnes, né? Existem carne de tudo, né? De boi, de vaca, de carneiro, de carneira, de bode, de cabra, de galinha, de peru, de marreco, carne de tudo, né? E existem algumas carnes que são mais saborosas, outras que são mais nutritivas, outras que têm. E as carnes também, dentro do mesmo animal, tem diversas partes de carne, né? Carne de pescoço, carne de rabo de tornozelo, carne de mocotó, enfim, tem tudo. E a Adelaide vai falar um pouco sobre isso. Adelaide, eu queria que você conversasse para a gente um pouco sobre as carnes. Olha, Alexandre, a gente vai concentrar mais essa nossa conversa em relação a gorduras, tá? Assim, se você pegar 100 gramas, vamos começar só fazendo uma comparação de proteína. Se você pegar 100 gramas de carne de boi, 100 gramas de frango, 100 gramas de cordeiro, não é? E peixe, os valores se aproximam em relação à proteína. Então, se você tem uma alimentação variada, não é? Então, todo dia você comer um alimento desse, você vai ter uma alimentação completa em relação ao teor de proteína que você precisa, tá? Agora, o mais importante, né, nas carnes, além do teor de proteína, é também a qualidade da gordura, não é? A quantidade de gordura saturada e a quantidade de gordura total, não é? A gordura saturada é aquela que se acumula nas artérias, formando, dando origem aos trombos, né? Porque ela se acumula ali e com o tempo ela começa a se soltar e entupir os vasos sanguíneos, podendo provocar um infarto, um AVC que são sempre doenças sérias, né? Então, assim, em relação, eu estou com um trabalho aqui da Embrapa, sabe? Então, em relação a, ao contrafilé, que é uma carne nobre, né? Bovina, as carnes de frango, né? Tem uma quantidade, a carne branca, que é a do peito, ela se assemelha com a gordura total com da carne de boi. Mas, em relação à gordura saturada, é bem mais baixo, tá? Se você pega a coxa ou a sobrecoxa com a pele, a gente vê que a gordura total é muito maior e a gordura saturada também, tá? Coração de galinha tem uma quantidade pequena, bem mais baixa de gordura total do que a gordura do que essas outras, do que as carnes do frango, né? Em relação aos suínos, tá? Não existe muita diferença entre as os diferentes tipos, né? Então, por exemplo, você pega o lombo, o pernil, a bisteca do porco, tem uma quantidade de gordura saturada, de gordura total maior do que a do contrafilé bovino, mas a gordura saturada do lombo é muito baixa. Então, é uma carne mais indicada para que se coma. Agora, o bacon, que é a barriga do porco, é uma quantidade imensa de gordura total que tem e gordura saturada. Então, por isso que se deve evitar, não é? E o que eu acho errado são os chefes conhecidos chegarem na televisão e dizer que bacon é vida. Está errado. É um alimento riquíssimo em gordura total e riquíssimo em gordura saturada. Então, a carne mais indicada do suíno é o lombo, porque tem uma distribuição de gordura bem mais baixa do que as outras partes, Ô tá? Adelaide, você falou uma coisa interessante aí. Eu queria que você acrescentasse no seu comentário alguma coisa sobre isso. Tem uma piada famosa, né? Que o cara telefona pra peixaria lá pra
para o açougue e pergunta, o senhor tem cara de porco, o senhor tem focinho de porco, o senhor tem orelha de porco, o senhor tem. E o cara tem Então, tudo, senhor, né? Mas, pô, você é muito feio, né? É uma piada, isso é uma piada. Ninguém, por favor, essa ninguém piada. faça isso não, porque quem atender a ligação não vai gostar. Mas, no fundo, quando a pessoa pergunta, você tem focinho de porco, você tem orelha de porco, você tem papada de porco, você tem... E o cara responde que sim, é porque tudo isso é usado em feijoada. É, As é. feijoadas eles fazem um mix dessas coisas e tudo é muito gostoso. E o que é que você. Quando a pessoa faz um mix, por exemplo, a pessoa vai numa churrascaria rodízio, aí come um Sei. pouquinho aquela papada que o boi tem aqui atrás, como é o cupim. Ah, o cupim é riquíssimo em gordura, né? E saturada. E É, né? saturada. É. Aquilo assim, sabe, Alexandre, eu sou do tipo que acho que não se pode, não se deve radicalizar. Você nunca vai comer uma coisa assim, entendeu? Mas você pode comer, desde que você coma em pequenas quantidades, entendeu? E assim, com uma frequência baixíssima, que ninguém vai estar em churrascaria todo dia, porque sabes que a gordura que tem, por exemplo, na picanha é saborosa, mas é riquíssima em gordura saturada, né? Então, assim, a costela mesmo é saborosíssima, mas a costela também tem muito, assim, de outros elementos que não são gordura, que dão uma certa maciez na carne. Mas a gordura que está em volta daquela picanha, aquela dali é um veneno, né? Agora é saborosa, né? Não quer dizer também que você nunca mais vai lá comer. Mas como um pedaço, coma vários pedaços, principalmente com a gordura, né? Agora, Alexandre, veja só por interessante, em relação aos frutos do mar, tá? Lógico, aqui ele botou numa tabela peixe frito, crustáceo frito. Nós, tudo que é frito tem um teor de gordura altíssimo, porque para fritar, a fritura é um tipo de cocção, né, de cozimento, que é de imersão no óleo, na gordura, entendeu? Então, é lógico que vai acumular muita gordura aí, né? Agora, o bacalhau em relação a todos os outros que tem aqui, que é carpa cozida, truta, salmão e contrafilé de boi, tá? O bacalhau, ele é o que tem menos gordura total e não tem gordura saturada. Veja que coisa interessante, né? Não tem gordura saturada. Então, é um alimento assim bem saudável, não é? E essa. Então, assim, Uma coisa que me chamou a atenção dela é o seguinte. Uma vez a gente comentando com alguns amigos, é que seguinte, tudo que. Como é que. Triste do bicho que o outro engole, né? E essa ah, frase, não, triste do bicho que o outro come. Essa frase dizia respeito mais ou menos a que tudo serve de alimento. Todos os animais têm um predador, não é? Então, por exemplo, as cobras têm um predador. E alguém comentando que da cobra se tirasse um palmo na frente e um palmo atrás, podia comer, independentemente se ela é venenosa ou não. Mas o fato é que eu quero me prender nessa questão de todos os alimentos serem alimentos. Todos os animais serem alimentos. Rato, barata, tudo. E eu queria saber de você se isso é verdade. Ou se existe algum alimento que deve ser completamente evitado porque ele transmite doença, ele é venenoso, Existem alguns sapos que eles são muito bonitos, né? Azuis, muito coloridos, mas são um veneno puro, nem os animais, nem as cobras querem comer. Né? Começa a comer, mas depois desiste. Né? Mas eu queria comentar assim, né? Se existe algum animal que de tão peçonhento ou de tão. Que não deve ser comido. Evita aquele bicho ali porque não pode. Porque existem alguns que a gente não diz que a gente não vai comer porque tem nojo. Não é? Sei lá, barata, rato. Mas desses que a gente tem muito nojo, mosca, né? Tem um jeito, pô, não quero. Né? Mas quando eventualmente a gente não quer, não gosta, um é porque a gente tem aversão cultural.
e outros é porque tem que ter mesmo, né? Porque ele é venenoso, porque ele tem doença, porque eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto das comidas. Ô Alexandre, veja, a gente sabe, por exemplo, que entre os peixes, o bagre, ele tem uma toxina, não é? Que deve ser, e por isso deve se evitar. Agora, eu vejo muitos, eu já vi programa culinário se preparando bagre, tá? Então, eu não sei se existe alguma glândula, alguma parte dele que secreta essa toxina, porque é tão perigoso que se você estiver andando na praia e você não vê um bagre pisar nele, porque ele é cheio de espinhos, né? Por fora. Aquele dali dá uma infecção, você passa um mês para ficar bom. De tão peçonhento que é essa toxina. Então, assim, é um alimento perigoso. Você vai comer, você sabe se a temperaturas altas ela é eliminada, não é? Por exemplo, a carne de frango, você não pode comer crua de jeito nenhum. Aquela cor da carne mal passada no frango não existe, porque o frango ele é veículo de salmonela, tá? Agora, a salmonela é uma bactéria que é pouco resistente às temperaturas. Então, se não me engano, a temperatura de 60 graus ela já foi eliminada, ela quer dizer, já morreu, entendeu? Então, você pode é o frango, não é? Tudo bem, tempere ele, mas faça ele bem cozido. Quando você for comer um frango, por dentro, ele tem que estar branco. Se ele tiver rosado, não coma, porque você pode ter uma infecção com salmonela. Até em relação a temperar, se preconiza que você não coloque assim em cima do balcão ou dentro da pia, porque vai contaminar aquele ambiente ali. Então, é uma coisa muito séria, né? Então, até quando você pega no ovo, o ovo também é veículo de salmonela. Então, se você vai separar a gema do ovo e você tem contato com isso, você tem que lavar a mão. Quer dizer que é aquele negócio que a gente vê em filme, o cara tomando ovo cru, que não é bom não, né? Não, aquele não é bom, entendeu? Agora, veja só. Antigamente pensava-se que a maior quantidade de salmonela no ovo se concentrava na clara, hoje se sabe que é na gema. E antigamente se tomava uma preparação chamada gemada. Você se lembra? Que Lembro. dizia que era para recuperar as forças, até o pessoal que tinha tuberculose tomava. Mas veja só, veja que sabedoria, viu? Veja a sabedoria popular. Se batia a gema com açúcar até ela ficar esbranquiçada, tá? Se botar um pouquinho de baunilha, porque a gente sabe que o ovo tem um gostinho residual, né? E se acrescentava aquilo, o leite fervendo. Então já acabava com a salmonela, porque ela é pouco resistente à temperatura. Então já ali já eliminava, entendeu? Agora, o que não pode, por exemplo, você quebrar um ovo e você pode estar correndo um sério risco de ter uma infecção por salmonela. E não é fácil a infecção por salmonela. Desidrata. A pessoa muitas vezes tem que ser hospitalizada. Ô, Dora, a gente está partindo para o final do programa. Tá. Mas eu queria ainda que você comentasse um pouco sobre as carnes de boi. Veja bem, nós sabemos que o boi, está lá o boi em pé, né? Ele é É, batido e ele é destrinchado. Então existem sei. os cortes do boi, né? E em cada terra tem um corte diferente. Então, por Ah, exemplo, aqui no Brasil nós temos a famosa picanha. Na Argentina não existe picanha. Então, se você vai num restaurante, você que está me ouvindo aí, diz, não, vamos comer uma picanha argentina, desiste, meu amigo. Não existe picanha argentina. Não existe. Simplesmente não existe. Por quê? não existe. Porque a picanha não é o boi, a picanha é o corte. Então, existem cortes que são famosos. Então, tem um corte, o filé, o contrafilé, a picanha, a maminha, como é como é que chama aqui? O nome de trás aqui, como é o nome Ah, o cupim. o cupim, o pescoço, o rabo, o mocotó. Eu queria que você falasse um pouquinho, Adelaide, sobre o uso culinário dessas diversas peças do boi e se algumas delas são perigosas ou se algumas delas precisam ser mais cozidas e se forem cozidas por quê? Por exemplo, o rabo do boi, o boi todo é comido. Se come tudo, o boi, Tudo, 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 do boi, tudo é aproveitado, até o berro, né?
Mas eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso, as diversas peças do boi e os diversos pratos que podem ser feitos com elas. Ah, Alexandre, isso assim, por exemplo, você quer fazer um bife, né? Você vai fazer sempre de uma carne de primeira, porque ele vai ser mais mole, né? Mas não precisa ser um filé, um contrafilé. O filé é uma carne de primeira, mas que é bem mais cara, por exemplo, do que o contrafilé. E o patinho, que é uma carne deliciosa, mole, ela é bem mais barata também ela é mais barata do que o contrafilé e é ótima, excelente para fazer um bife. Se você vai fazer uma carne de panela, aquela que faz na panela de pressão, que fica com aquele molho que chama ferrugem, o lombo do boi é excelente, tá? Por quê? Porque vai cozinhar ali na panela de pressão e vai amolecer. No entanto, para bife ele não presta, tá? Por quê? Porque vai ficar uma carne dura, porque o bife é uma preparação rápida. Então, você não vai conseguir amaciar essa carne a ponto de ficar agradável, tá? Agora, se você quer fazer um guisadinho, tá? Você pode usar qualquer parte do boi. Lógico que você não vai pegar um filé, um contrafilé, para fazer um guisadinho. Você pode usar músculo, você pode usar acém, você pode usar. É, agora me esqueci O, da parte. É a fraldinha, né? Você pode usar qualquer uma parte dessa aí para fazer, porque são carnes mais baratas. A costela, né? E, então, mas por quê? Porque você vai botar para cozinhar na panela, ou se você colocar na panela convencional, vai passar um tempo maior de cozimento. Na panela de pressão vai ser mais rápido e vai ficar molezinha e ótima, né? Então, você tem que saber as partes do boi, para que preparação você vai fazer, né? E, por exemplo, o rosbife, né? De preferência um filé, mas a parte interna do contrafilé também fica ótimo, o miolo do contrafilé fica ótimo, fica bem molezinho e tudo mais, entendeu? Porque o rosbife é uma carne até que no centro é para ela ser mal passada, né? Então, se você tiver uma carne dura, ela não vai amolecer a tempo e de ficar ainda com essa carne rosadinha, tá? Mas uma coisa que eu queria, antes da gente terminar mesmo, eu queria falar, por exemplo, entre as carnes, né? Se você tiver estou falando aqui de carne cozida, não estou falando de fritura, tá? Você tem a mesma quantidade em relação à gordura total e saturada e colesterol, você tem valores semelhantes no contrafilé bovino, no peito de frango sem a pele, tá? No pernil caprino, também você tirando partes da gordura, tá? E nos peixes, o que tem menos gordura, tanto total como colesterol tem saturada, é o bacalhau. Então, o assim, bacalhau. essa é a comparação entre os diversos tipos de alimento. Agora, se você pegar qualquer um desse aí e fritar, a coisa desconfigura e vai para as alturas. Perfeito. Bom, então nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Comendo Mente Só Sol. E hoje a Adelaide deu mais um show. Hoje ela falou das carnes, do uso das carnes, quais são aquelas que são têm mais elementos nutritivos, todas têm proteína, mas umas têm mais gordura, têm menos gordura. E para minha tristeza, ela mais uma vez recomendou o descarte dos bacons. Bacon é um negócio Bacon. que pode ser vida, pode ser o que for, é excelente, é muito gostoso, mas faz muito mal à saúde. E a barriga do porco, então o culpado é o porco, não é o bacon. Né? Bom, de qualquer forma, então, muito obrigado pela audiência e até a próxima Adelaide Rego para as despedidas. Até a próxima, onde vamos abordar outros assuntos bem importantes, né, em relação à alimentação e nutrição.